Um bom dia a essa igreja abençoada, um feliz sábado a cada irmão, irmã, cada querido que se encontra conosco nessa manhã, cada moça, rapaz, menino, menina, cada um de vocês que aqui vieram, que aqui estão e estão aqui com um propósito, louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor, amém? Que bom estar com vocês mais uma vez, que bom estar novamente aqui na igreja da Vila Brasilândia, essa igreja que eu não apenas amo, mas é a minha igreja. Eu sempre digo para a Lucinha, Moisés a apresentou como Luciene Reis, porque esse é o nome dela, mas nós a chamamos carinhosamente de Lucinha. É minha companheira de muitos anos. Quando eu a conheci, ela tinha 17, eu tinha 19. Hoje eu tenho 54. Mas por favor não façam conta, tá? Para chegar na idade dela, que ela está bem jovenzinha, o tempo não passa para ela, graças a Deus. Mas tem não apenas passado para mim, mas tem passado duramente, tá certo? Então, os problemas vêm, a gente chega numa idade que tem de tudo que é problema, tá certo? Aparece a chamada idade do condor aqui, condor ali, aquelas dores que vocês imaginam, né? Mas estou feliz por vir mais uma vez aqui a essa igreja linda, essa igreja que eu tenho um carinho muito grande. Bom te ver, viu, professor Belisário, meu professor que muito falado lá em casa. A Lucinha hoje vai ter o prazer de conhecer você pessoalmente, de abraçar, porque eu sempre falo de você lá em casa. Eu sempre digo quando vem a Brasilândia que eu tenho aqui 3 professores, né? Alguém lembra quais são os meus professores aqui na Brasilândia? Alguém lembra? Eu sempre falo quando vem aqui. Quais são os professores? Quais são? Alguém lembra? Um já falei o nome, é o Belisário. Tem mais alguém? Caetano. E quem é o outro professor? O Claudemir. A Regina falou, lembra aqui o Claudemir. Então são meus 3 professores, mas tem um outro também. Quando eu digo 3, na verdade, eu me refiro aqui dentro da igreja a Caetano, Belisário e o Davi, que eu vejo de vez em quando a família dele lá na Bahia, mas parece estar aqui de volta o povo, né? E o Claudemir é quem me deu estudos bíblicos, né? Então a gente aprendeu um pouquinho mais da Bíblia falando com esse povo abençoado. Quero agradecer a Regina, ao Moisés, pelo carinho de mais uma vez me convidar para vir aqui fazer. Estamos numa semana de oração jovem, né, Benção? Essa semana de oração jovem, semana de oração, na verdade, são 15 dias e noites, tá certo? Evangelísticos, onde nós teremos aqui a primeira fase, uma semana de oração, onde o nosso objetivo é que você se torne mais perto de Jesus a cada momento, amém? E na fase final vamos entrar assim num senso mais profético, coisa de sinais dos tempos, fim do mundo, e a gente vai falar um pouquinho disso aí para vocês também, tá certo? É uma alegria imensa estar com vocês, volto a repetir, e um prazer sempre que posso vir aqui. Tenho viajado o Brasil afora, fazendo trabalhos basicamente na região Nordeste, pouco vem aqui para o Sul, mas é um povo carente, é um povo necessitado da palavra de Deus também, assim como todo aquele que vive aí fora sem Deus, sem conhecimento da palavra, é um povo que carece. As pessoas aí fora precisam de Jesus e nós precisamos apresentar Jesus. Não apenas abrindo a Bíblia, dando estudo bíblico, mas acima de tudo vivendo uma vida cristã, para que eles possam ver em nós uma Bíblia verdadeira, para que eles possam ver em nós ações cristãs, para que eles possam sentir, a partir do nosso testemunho, o desejo de conhecer o Deus a quem nós adoramos. Amém? Que Deus possa rica e abundantemente abençoá-la, viu, Brenda? Que voz linda que você tem. Que Jesus abençoe hoje, sempre e eternamente. Que você cresça cantando para o Senhor Jesus. Amém? Bom, eu quero cantar com vocês um louvor que é lindíssimo, vai ser o louvor de toda a nossa semana de oração. 471, por favor, Cris. 471 do nosso cenário. Eu quero que vocês cantem com todo louvor no coração, porque nós vamos cantar ele durante todos esses dias que estaremos aqui, tá certo? 471 diz a letra: confiei no meu Senhor. Quantos confiam no Senhor? Quantos? Amém, glória a Deus, eu também confio. Essa letra é lindíssima. Confiei no meu Senhor, e nós vamos cantar esse louvor para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos cantar, por favor, Cris. Sentindo a presença de Jesus aqui bem pertinho de vocês. Quantos creem que o Senhor está aqui? Quantos? Amém. Ele está bem pertinho. Ele quer fazer uma obra em sua vida essa manhã. Amém. Ele tem poder para isso. E eu creio nisso. Pode abrir mais o som, meu amado, por favor, para a igreja, por favor. Confiei no meu Senhor. Amém. Olha que
Os meus pés guiam no meu, o sol em mim nascer, minha vida há de ser. Amém. Deus seja louvado. O hino ao meu bom Deus. Ao meu bom Deus, muitos o verão e temerão. Deus, Criador da terra e céu, bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor. Querido e eterno Deus, nós vamos abrir a Tua palavra. Que o Senhor possa nos usar tanto no falar quanto no ouvir, para que o Seu nome seja glorificado nessa manhã. Querido Deus, abençoa cada um dos Teus queridos que o Senhor convidou para que viesse aqui nessa manhã. Aqueles que já são membros dessa igreja, que o Senhor possa confirmá-los na fé para a glória do Teu santo nome. Aqueles que ainda estão estudando a Tua palavra, que ainda não tomaram a decisão, quem sabe que estão no vale, que o Senhor também possa nessa manhã fortalecer a sua fé e fazê-los entender, compreender e aceitar que este é o seu lugar. Então os abençoa, Senhor, que falemos e ouçamos para a glória do Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja aqui em Vila Brasilândia, em todas as regiões do planeta Terra, onde quer que nesse momento tenha um adorador Teu, que o Teu Santo Espírito possa descer sobre ele e que ele ou ela, ou que eles possam sentir a Tua glória e a Tua paz na sua vida. Muito obrigado pelo Teu carinho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Mateus capítulo 16, eu quero ler só um versículo com vocês essa manhã. Mateus 16, é um texto forte, lindo, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E esse texto traz para nós um recado não apenas lindo, mas um recado tremendo. Amém? Mateus capítulo 16. O livro de Mateus, nesse capítulo, fala de fé, fala de decisão, fala de crer, fala de crença, fala de seguir a verdade. A Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade liberta em todos os sentidos. Há pessoas que são, infelizmente, escravas da mentira. E a mentira, uma mentira pode levar a outra mentira. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um abismo lança, um abismo puxa outro abismo. E há pessoas que estão aí enclausuradas na mentira, estão presas na mentira. Se vocês olharem aí o mundo político como está, vocês vão ver quanta gente presa na mentira. Eu fico observando alguns, nós vamos falar sobre isso durante a semana, tá? Eu fico observando algumas peças raras de candidatos à política. E eu fico observando determinadas coisas que eles oferecem. Nada diferente daquelas mulheres que adivinham vidas alheias, aqueles homens que adivinham vida, que põem, eu não sei se aqui em São Paulo fazem assim, antigamente faziam, não sei se hoje estão fazendo, que põem aqueles cartazes, aqueles anúncios nos postes, e naqueles anúncios tem aquelas ofertas, o Márcio já confirmou que sim, né, Márcio? Naqueles anúncios tem aquelas ofertas, e ali tem assim, olha, traga o seu amor de volta, ou então dou de presente o seu amor, se ele não veio ainda, ele vai vir. Vocês já viram? Ninguém viu isso aqui ainda, né? Tem aquela coisa, já viram? Que coisa linda, vocês estão vendo a coisa, viu? E tem lá, desamarro isso, desamarro aquilo, sabe? Mudo a vida, transformo. E um dia desses eu estava passando numa cidade e lá tinha uma placa, um desses cartazes que dizia de uma forma interessante: se você se consultar comigo, eu tenho para você os números da Mega Sena, uma coisa dessa assim. Mega Sena, Telecena, um troço desse aí. Tem uns números para você ficar milionário.
da noite para o dia. Interessante como as pessoas têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? Será que uma pessoa que tem realmente esses números, ela necessitaria estar num sol quente ou recebendo algumas visitas para receber alguns caramanguais, né, Belisário? Nossa linguagem bem baiana, né? Para receber algumas migalhas, né? Para estar sendo desafiado, às vezes para estar sendo desprezado, às vezes para estar sendo até humilhado, como eu vejo em alguns casos. Mas quando eu vejo alguns candidatos, e de 4 em 4 anos eles vão aparecendo por aí, a gente vê algo semelhante. As promessas maravilhosas, mirabolantes. Eu vejo essas promessas e penso assim, puxa, se esse homem for eleito, se essa mulher for eleita, então o mundo vai da noite para o dia mudar, da água para o vinho, vai ser uma transformação tremenda. Mas você vê que na realidade não é nada daquilo. Nós estamos vivendo, queridos, sem sombra de dúvida, os últimos instantes desse mundo. E hoje à tarde nós vamos estar falando sobre isso, amém? Se você quiser vir, eu sei que você conhece bastante profecia. A igreja de Brasilândia conhece muito bem profecia e o nosso convite para hoje à tarde não é para que você venha apenas ouvir, é para que você venha falar, para que você venha opinar, para que você venha expor os seus conhecimentos, que sei que são muitos. Para aqueles que estão entrando agora, para aqueles que estão chegando agora, que eles possam também crescer nesse conhecimento e sentir o desejo de um dia estar com vocês lá nas mansões celestiais, amém? Há uma pesquisa feita por nossa igreja que mostra claramente que a maioria dos que se afastam da igreja, se afastam porque perderam a fé naquilo em que a igreja prega. Não é apenas pelo fato de que se afastaram de Jesus, porque muitos se afastam de Jesus, mas continuam na igreja. E nós vamos estudar isso aí. Então, se afastam de Jesus, mas continuam congregando. E glória a Deus por isso, porque o ideal é que não se afaste, mas já que se afastou, continue na igreja, porque no momento pode acordar. E muitos acordam, amém? E isso acontece com muitos de nós. Há momentos que a gente está enfraquecido na fé, vem para a igreja, alguém pode vir para a igreja numa situação de sem qualquer vontade, sem qualquer gosto ou prazer. O salmista dizia com muita propriedade: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas às vezes perdemos essa alegria. Às vezes a alegria está para ir à Arena Itaquera, ou Allianz Parque, ou qualquer um desses, o Morumbi, ou qualquer um desses estádios aí, a Vila Belmiro. Às vezes a pessoa vai muito alegre para lá, mas não tem muita alegria para vir à igreja. E esse senso se torna comum ao longo das eras, e quanto mais próximos estamos da volta de Cristo, mais isso tem se cumprido. Eu estava agora, há poucos dias, com a minha esposa, a gente recebeu um desafio de Deus, e fomos para esse desafio. Uma cidade chamada Monte Santo, interior da Bahia. Uma cidade linda, um povo maravilhoso, um povo educado, hospitaleiro, carinhoso, nos recebe muito bem. E estivemos ali num local chamado Santa Rosa, que tem uns irmãos nossos de uma região próxima ali, chamada Fazenda Canas, que tem feito um trabalho ali. E nós fomos para lá, foi um desafio muito grande, fomos com toda a família, ficamos alguns meses ali. Para a glória do Senhor Jesus, nós temos uma igreja plantada ali, amém? Amém. Não foi fácil. E a igreja ainda passa por alguns percalços. A nossa despedida foi um choro tremendo, porque nós choramos, eles choraram, a saudade é grande, o tempo inteiro a gente lembra, porque você fica um pouquinho naquele local e você, quando sai, você sente muita falta daqueles queridos, daquelas queridas. E nossa vida de missões é assim, porque a gente está sempre saindo. Nem sempre a minha esposa pode viajar comigo, mas sempre que ela viaja é uma bênção quando a gente está junto, porque a gente visita irmãos, visita a igreja, e tem sempre sido uma bênção para a glória do Senhor, amém? Então hoje à tarde, queridos, venham aqui para essa palestra, vai ser 4 horas, e a gente quer falar um pouquinho dos últimos acontecimentos. Jesus Cristo fez isso com os discípulos, e aqui em Mateus capítulo 16, onde nós vamos ler agora, Mateus 16, versículo 18, tem algo interessante. Jesus disse para Pedro exatamente o seguinte: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Há muitos queridos religiosos que equivocadamente lendo esse texto imaginam que Pedro é a rocha.
quando na verdade Pedro não é a rocha. Eu não vou entrar aqui naquela questão grega de Petros, Petra, eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas quando Jesus fala assim, Pedro, essa é a pedra, esta que você está citando é a rocha, está falando de si mesmo. E sobre esta pedra, Pedro, que você falou, eu, Jesus, a minha igreja será edificada. Amém? A igreja de Cristo aqui, subentenda-se todo e qualquer grupo congregacional que se reúne em nome do Senhor. Amém? Pode ser a sua casa numa sexta-feira à noite, numa quinta-feira, quando você se reúne com sua família, ou quaisquer visitantes, amigos que estão ali. Você e mais alguém, você e mais algumas pessoas, você se reúne, naquele momento ali, essa é a igreja de Cristo, amém? Ele fala assim, toda vez que se reunirem 2 ou mais em meu nome, eis que eu estou no meio deles, amém? A igreja de Cristo é assim. E Deus, na pessoa de Jesus, leva os discípulos para um lugar específico. Às vezes Deus tem que te levar para um lugar específico. Eu estava vendo aqui a irmã mostrando a questão do trabalho no presídio. Que bênção. Continue fazendo para a glória do Senhor, minha irmã. Que a igreja continue fazendo esse trabalho de visitação. É muito bonito o trabalho de visitação. Você encontra pessoas. Essa semana, visitando pessoas aqui, entregando convite, eu conheci um homem. Que pessoa educada. Que pessoa maravilhosa. Me recebeu com todo carinho. É certo que muitas vezes você vai numa porta e não é tão bem recebido. Isso é natural. Isso acontece, nem sempre vão nos receber bem. Mas Jesus não prometeu que nos receberiam bem, prometeu que Ele estaria conosco, amém? Não importa que tipo de recepção você terá, o importante é você entender que Jesus está ao seu lado, amém? Um senhor aqui próximo, pertinho aqui da igreja, eu estava visitando essas ruas aqui, de porta em porta, entregar convite, e conheci um senhor chamado Domingos. Ele é pai ou avô, pai da Camila e da Ludmila, não é isso? É isso aí? Moisés, me ajuda aí. Pai da Camila, né? Pai da Camila e da Ludmila. Estão aqui essas meninas? Deixa eu ver as mãos, estão aqui? Não, né? Tem uma... Ah, foi ao banheiro, tá certo. Então, eu conheci, mas muito gentil o pai dela. Muito gentil. Me recebeu com muito carinho. E como é bom quando alguém nos recebe bem. Mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes você é mal recebido. Mas você não deve deixar de evangelizar, de falar de Jesus porque você foi mal recebido. Ou porque não foi recebido como esperava. Jesus Cristo às vezes não era recebido nem pelos seus. E a Bíblia chega a dizer, veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, não o receberam. As nações poderiam estar prestando louvores a Cristo no seu nascimento, mas nem a nação israelita estava, nem Israel esperava. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte, que o diabo estudou todas as profecias concernentes à primeira vinda de Cristo, quando ele nasceria como infante lá em Belém. Ele estudou todas as profecias e demoveu da cabeça daqueles líderes a expectativa do Messias. Sabe o que isso significa? Quando o diabo consegue tirar da sua mente, quando o diabo consegue tirar da sua mente, quando o diabo consegue tirar da minha mente a expectativa da vida de Cristo, tudo perde o sentido. Igreja é a contramão, queridos. Igreja é a contramão da história. Seguir Jesus é a contramão da história. O mundo tem mudado em passos larguíssimos, o tempo inteiro muda. E dizem aí os especialistas que a única coisa que é certa no mundo é que a mudança virá. Portanto, o mundo muda o tempo inteiro. Muda muito rapidamente. Muda e com eloquência tenta nos convencer de que as mudanças são boas e nem sempre elas são. O mundo muda tanto que hoje já não existe mais, vocês estão vendo aí na questão de sexo, de gênero, disso, daquilo, hoje já não existe mais aquela concepção, falando em relação ao mundo, não existe mais aquela concepção familiar que vocês conhecem, pai, mãe, não existe mais, porque para o mundo isso já mudou, isso está rasgado, isso está no lixo, isso está jogado fora, e nós como igreja às vezes vamos mudando segundo essas concepções para ser o descolado, para ser o tal, para ser a pessoa simpática. E quando fazemos isso, nós esquecemos para que Jesus nos chamou, qual o verdadeiro sentido da igreja. E por causa disso, queridos, para mostrar que a igreja dele é algo diferente, Jesus levou os discípulos a um lugar. Esse diálogo de Cristo com Pedro não é apenas de Cristo com Pedro, é um diálogo de Cristo com a sua igreja.
ele chamou seus discípulos e levou a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Aquele lugar era um lugar estranho ao cristianismo, e Jesus levou para ali. E havia uma praça, um lugar bonito, havia umas grutas, e o comunicado popular naquela região, o que se propagava entre as bocas naquela região, era que aquele lugar era um lugar amaldiçoado. Então, pessoas santas, separadas, pessoas da igreja de Cristo, não deveriam jamais ir àquele lugar. Não deveriam ir àquele lugar. Então, era essa a ideia que se passava na cabeça da igreja. E Jesus então chama aqueles discípulos e viaja e vai para ali. Naquele local tem umas grutas, e aquelas grutas são popularmente conhecidas como portas do inferno. E alguns dizem que até ouviam vozes, ouviam gemidos, ouviam convites. Alguns dizem que ouviam coisas estranhas. Portas do inferno era o nome daquele local, daquelas grutas. E Jesus chama a igreja, Jesus chama os discípulos, e encostando ali ele faz algumas perguntas. E uma das perguntas é: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que eles dizem? O que falam sobre mim? E todo mundo falava alguma coisa. Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Isaías, outros João Batista, um dos profetas. E Jesus: tudo bem, vocês estão dizendo o que o povo diz. Agora eu não quero saber do que o povo diz de mim. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês acham de mim. E todos silenciam. Apenas um, Pedro, ousadamente diz assim: tu és o Cristo. Que coisa linda. Cristo chega a dizer que aquele momento, aquela fala de Pedro não é algo dele, que é o Espírito Santo que revela aquilo para ele. Amém? O mesmo Pedro que, seguindo esse texto, vai dizer para Jesus depois: olha, o Senhor não vai para lá. E Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Agora olha que coisa tremenda. Jesus leva a igreja para aquele local, e ele fala: tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por causa de Pedro, queridos, por causa dos demais apóstolos, nós estamos aqui hoje. Amém? A igreja de Cristo foi edificada. Durante muitos anos Satanás tentou derrubar essa igreja, e continua até hoje. Quantos percalços temos passado, mas a igreja continua edificada. Que coisa linda, queridos. Essa igreja não surge, a igreja adventista, o sétimo dia, não surge de uma briga de pastores. Essa igreja não surge de uma compra eclesiástica. Essa igreja não surgiu porque facções rivais montaram uma igreja cheia de ódio. Não é assim que surgiu essa igreja. Essa igreja surgiu porque Deus a levantou. Amém? Deus a levantou, Deus a edificou, e Deus tremendamente tem conduzido essa igreja ao longo das eras. Amém? E essa igreja continuará firme até o fim. E Jesus Cristo vai ser glorificado por essa igreja na obra de encerramento final da terceira mensagem angélica. Amém? Essa igreja, queridos, cresce e avança de maneira espantosa. Todos os dias essa igreja tem crescido. Todos os anos essa igreja tem crescido. Essa igreja, queridos, que surge de um desapontamento só profético. Lá naquele desapontamento, 1844, quando todos esperavam a vinda de Cristo e ele não aparece, um grupo de irmãos passam a madrugada em oração, decepcionados, chorosos. As lágrimas desciam. Se eles se abraçassem, um corpo podia molhar o outro, de tanta lágrima, de tanto desespero. Queridos, olha que coisa tremenda. Hoje você tem uma mensagem linda. Você leva a mensagem fora, e se alguém perguntar para você quando Jesus voltará, você não tem que dizer, porque você não sabe. A Bíblia não fala, mas eles tinham uma data. E eles criam piamente que no dia 22 de outubro de 1844 Jesus viria. E porque eles criam que Jesus viria, então eles anunciavam. Amado, se você soubesse que dentro de 2 anos, em 2020, Jesus voltará, você vai anunciar isso com muita ênfase. E nós não sabemos o dia e nem a hora, por isso não anunciamos. Mas se você soubesse, você anunciaria com toda ênfase: Jesus está voltando. E isso eles fizeram. Mas quando veio aquela noite, aquela decepcionante noite,
do dia 22 de outubro de 1844, Jesus não aparece, aqueles homens e mulheres choram copiosamente. O nosso querido irmão Irã Edson, ele chega a dizer assim: nós choramos como se fosse a tristeza de alguém que perdeu de uma só vez todos os seus amigos. Eu tenho muitos amigos e louvo a Deus pela vida dos amigos, e como é bom ter amigos, mas eu sei o que é você perder um amigo. O maior amigo que eu já tive em minha vida foi o meu pai, um amigo que eu jamais esqueci e que creio que um dia estará comigo nas mansões celestiais. Um amigo que não pôde descer as águas batismais, mas lá no quarto do hospital ele falou para mim: meu filho, eu quero encontrar com você lá naquela árvore que você sempre me falou. Amém? Um amigo que cuidou de mim quando eu era criança, mesmo sem religião. Ele me ensinou a nunca colocar um cigarro na boca, eu nunca coloquei. Amém? Ele me ensinou a nunca me prostituir, eu nunca me prostituí. Ele me ensinou a nunca tomar bebida alcoólica, eu nunca bebi. Amém? Um pai que me ensinou e que chegava nas noites, nas madrugadas e mostrava o céu, coisa que eu fiz com a minha filha, coisa que hoje eu faço com as minhas netas. Ele mostrava o céu e dizia assim: olha, ali é a constelação de Órion, ali é a casa de Deus. E hoje eu sei pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que dentro de Órion está a casa de Deus, e de lá virá a cidade santa. Amém? Olha que coisa linda. Meu pai sem qualquer religião, meu pai que não praticava nenhuma fé, eu sempre via meu pai orando. Meu pai que passou por vários sofrimentos. Meu pai foi o maior amigo que eu tive em toda a minha vida. Amém? Mas eu tive que sepultar esse amigo. Eu tive que fazer o culto de sepultamento do meu pai. Pedi a um pastor, amigo nosso, parente nosso, que ficasse bem perto de mim. E disse para ele: olha, se eu não conseguir falar as palavras que eu quero falar, você então toma o microfone da minha mão e fala, porque eu não quero que essas pessoas saiam daqui sem ouvir a palavra de Deus. Mas pela graça de Deus eu consegui falar. Amém? Queridos, aqueles homens ficaram decepcionados. Voltaram e na manhã os irmãos Irã Edson e Owen Crosby saíram para visitar os outros irmãos, para confortá-los. E na casa de cada irmão confortaram um pouquinho, porque eles criam que por mais que houvesse decepção, eles criam que Deus se interporia naquele acontecimento. Eles criam que eles podiam estar equivocados, mas que Deus é verdadeiro. Amém? Eles criam nisso. E foram. E o irmão Owen andou um pouquinho à frente e olha para trás, está lá o irmão Edson, detido no milharal. E vocês conhecem a história. E ele olha: o que houve, irmão Edson? E ele diz: glória a Deus, o Senhor respondeu às nossas súplicas. Amém? Ele viu miraculosamente Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Amém? Entenderam ali o que significava a purificação do santuário. Entenderam ali parte das 2.300 tardes de manhã, e depois foram estudar mais e tiveram plenitude sobre aquele tema. A mensagem que nós trazemos. De lá para cá, meu querido, minha querida, de lá para cá essa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, só tem crescido. Amém? Com angústia, com sofrimento, com dor, porque o diabo está sempre com um chicote em punho para machucar essa igreja. E às vezes ele, o diabo, usa até instrumentos da própria igreja. Quantas vezes nós nos machucamos uns aos outros por coisas tão simples, por coisas tão pequenininhas, por coisas até tão mesquinhas, me perdoe a expressão, mas coisas tão mesquinhas. Eu machuco meu querido irmão, eu machuco a minha querida irmã, porque vi algo que não concordo, porque olhei algo que não gosto, então não gosto. Aí eu aprendi, aprendi com Deus ser verdadeiro e dizer sempre a verdade. Jesus mandou você falar a verdade quando necessária e oportuna. Jesus também disse para você calar-se quando for necessário e oportuno. Jesus nunca disse que você tem que lançar na cara dos outros, principalmente irmãos, tudo aquilo que você sente, que você quer. Jesus nunca nos ensinou isso, mas às vezes fazemos isso aí. Às vezes machucamos alguém, machucamos um ente querido. E essa igreja, querido, o diabo tem lançado o seu chicote sobre ela desde esses dias. Mas ela tem crescido, amados. Amém?
e ela continuará crescendo para a glória do Senhor Jesus, amém? Essa igreja chegará, diz Ellen White, a escritora americana Ellen White diz, essa igreja chegará segura ao porto final, amém? Ela chegará segura. Quando ela diz segura, ela se refere à segurança da Arca de Noé. A Arca de Noé, quando chegou ao porto final, Cordilheiras de Ararat, quando a arca chegou ali, se você fosse fazer um estudo técnico das avarias da Arca de Noé, vocês iam ver muitas avarias, muitas rachaduras, você ia ver muitas partes quebradas, você ia ver muitos problemas na arca, mas isso não importava para aqueles, porque a arca tinha chegado ao seu destino final, amém? Eles não precisavam mais de arca. Queridos, essa igreja vai ser machucada por essa vida, pelo diabo, mas ela chegará em segurança ao céu, amém? Ela chegará em segurança porque Deus a levantou. Essa igreja, queridos, foi oficialmente fundada em 1860. Em 1860 ela foi fundada oficialmente, 16 anos após a decepção de 44. Em 1863, essa igreja já tinha 3.500 membros e já era uma igreja universal, já era uma igreja mundial, já era uma igreja global. De lá para cá ela só tem crescido. Levamos 107 anos para batizar o primeiro 1 milhão de membros, 107 anos. Hoje a igreja batiza pelo poder de Deus, todo ano mais de 1 milhão de pessoas, amém? Mais de 1 milhão de pessoas, o tempo inteiro sendo batizados. No final dessa série, mais pessoas descerão as águas em nome de Jesus, amém? A igreja está batizando, a igreja está crescendo, a igreja tem problemas, a igreja pode não estar 100% do jeito que Deus quer, mas essa é a igreja do Senhor, que continuará avante, continuará seguindo e glorificando o nome do Senhor, amém? Essa igreja continuará firme nos propósitos de Deus. Tem coisas miraculosas acontecendo, queridos. Eu tenho visitado lugares, e hoje em todas as igrejas, praticamente todas as igrejas que eu vou, hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um garoto chamado José Maed, lá na Paraíba. Eu tive a honra de conhecer esse garoto numa série evangelística lá na Paraíba. Garoto simpático, um amor de pessoa, educado, inteligente. Chegou na igreja, assentado estava num dos bancos da nossa igreja, e o irmão falou assim: olha, irmão Reis, esse garoto aqui veio porque assistiu a TV Novo Tempo. Eu disse, glória a Deus. Conversei com aquele garoto depois, abracei aquele garoto. Hoje, esse garoto é membro da nossa igreja, amém? Ele era membro da Assembleia de Deus. Ele não passou a ser nosso irmão porque virou adventista, já era nosso irmão em Cristo, amém? Mas ele entendeu as verdades bíblicas para o tempo do fim e aceitou. E sabe qual é a boa notícia? Os pais desse garoto também já aceitaram o evangelho, amém? Queridos, Deus tem feito coisas miraculosas, coisas espantosas, tem sacudido os alicerces do mundo. Essa igreja que hoje já está em 215 países e avança como nunca, e os sinais aí fora estão claros. Se você recebeu aquele WhatsApp aí do Gilberto Barros falando um pouquinho da nossa igreja, quantos receberam aquela mensagem do Gilberto Barros? Praticamente a igreja inteira. Observe quanto a nossa igreja tem crescido, quanto ela tem avançado. E por mais que nós queiramos silenciar aqui de falar do amor de Cristo, Deus usará pessoas, e se necessário as próprias pedras clamarão, amém? Mas a igreja seguirá. A igreja seguirá com força final para esses últimos dias da história. E deixa eu falar uma coisa para vocês que eu quero encerrar com isso. Estamos vivendo, queridos, aquele momento em que Deus vai abrir as comportas do céu. Ellen White diz que as portas se abrirão de pá em pá, e de lá da cidade santa Deus derramará os seus raios de luz, e esses raios de luz inundarão essa igreja, amém? E aqueles que estiverem firmados no Senhor, eles sairão cantando, glorificando e edificando vidas para a glória do Senhor Jesus, amém? Ela diz que viu um movimento reformatório na igreja, mas um movimento reformatório verdadeiro, não essas coisas que saem por aí. E ela diz que viu esse grupo marchando, duplas missionárias,
trios missionários, quartetos missionários, solistas missionários, saindo de casa em casa e entrando nas casas e falando do amor de Jesus. E elas, assim que viam em algumas casas, os enfermos se levantavam em nome de Jesus, amém? As pessoas iam glorificando, e cada vez que entrava numa casa, quando saía mais gente daquela casa para seguir essa multidão que caminha a passos largos em direção ao céu, amém? Que promessa linda, queridos, que promessa maravilhosa. Quando nós compreendemos isso, quando nós olhamos para isso, quando nós vemos os sinais, sabe o que a gente entende? Que Jesus deve ser prioridade em nossa vida. A gente entende que a faculdade, por mais necessária que seja, e louvo a Deus pela vida de quem faz faculdade. Queria eu ter podido fazer uma faculdade, nunca pude, infelizmente, mas louvo a Deus pela vida desses jovens que estão fazendo, e façam para a glória de Deus, amém? Façam para a glória de Jesus, façam para o seu crescimento, façam para que sua família seja abençoada aqui nessa terra. Se puderem fazer, façam em nome do Senhor Jesus, amém? Mas sejam testemunhas vivas lá na faculdade de que vocês têm um Deus. Vocês não precisam ficar discutindo sua religião. O professor Rodrigo Silva diz uma coisa que é muito própria. Ele diz assim: Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas, amém? Tem muita gente que vai para a faculdade brigar com o professor. Não se preocupem com isso. Quando Nabucodonosor perguntou a Daniel e perguntou aos demais, os 3 irmãos que estavam com ele, aos demais, eles, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, os 4 foram achados, segundo a Bíblia, 10 vezes mais inteligentes que todos os outros. Quem fez as perguntas, quem arguiu, quem fez aquela audição foi o próprio Daniel, o próprio Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor perguntou e eles responderam. E às vezes, queridos, nós estamos preocupados em chegar numa faculdade e ser cristão do ponto de vista de contestar tudo. A Bíblia diz que há tempo para falar e há tempo para calar. Mas a Bíblia diz que todo tempo é tempo para testemunhar, amém? Não existe intervalo de testemunho, existe intervalo de fala. Então há momentos que eu calo, mas mesmo calado eu tenho que ser cristão. Quando nós entendemos isso, compreendemos o plano de Deus para a nossa vida, o que nós entendemos? Que a faculdade, por mais necessária que seja, ela não deve ser prioritária em nossa vida, amém? Não deve ser a nossa prioridade número 1, porque a prioridade número 1 é Deus. A faculdade deve vir no seu lugar, assim como a família deve vir no seu lugar, os filhos, tudo tem seu lugar, mas Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida, amém? Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, sempre em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, sabe o que acontece? Você vive para a glória do Senhor, amém? Você vive para Jesus, você quer Jesus na sua vida. O trabalho é a mesma coisa, você trabalha, você desenvolve, você cresce, você está ganhando dinheiro. Deus seja louvado se você ganha muito dinheiro. Amém. A Bíblia diz que nós não devemos buscar riqueza, mas a Bíblia não diz que se você puder ser rico, você não seja. Há pessoas que podem ser, outros não podem. Mas uma coisa é certa, queridos, que o seu dinheiro não seja algo para te afastar de Jesus. Amém? Que ele não te afaste de Jesus. Quando nós compreendemos o plano de Deus para a humanidade, quando nós compreendemos o plano de Deus para essa igreja, quando nós compreendemos o plano de Deus para a nossa comunidade, quando eu compreendo o plano de Deus para a minha vida, sabe que eu compreendo em primeira instância que aqui não é meu lar. Aí eu entendo aquilo que o apóstolo Paulo fala: nós temos uma pátria celestial. Amém? E nessa pátria celestial não precisamos nos preocupar se o próximo presidente vai ser ou não honesto, se a próxima presidente vai ser ou não honesta. Eu não preciso me preocupar com os senadores, com os deputados, com os prefeitos, com os vereadores, com os governadores. Eu não preciso, porque lá eu tenho um rei dos reis, amém? E esse é honesto, esse cuida de mim, esse nunca me engana, esse jamais me trairá, porque ele é pleno em perfeição e ele nos criou em amor para que nós possamos glorificá-lo eternamente, amém? E é esse Jesus, querido, que nós devemos buscar o tempo inteiro. Por favor, Cris, busquem a Jesus. É esse Jesus que nós devemos olhar o tempo inteiro. A esse Jesus nós devemos contemplar. Quando nós contemplamos a esse Jesus, aí sim a gente entende que é bom vir ao culto, que é bom vir à igreja. A gente entende que vale a pena congregar, vale a pena estar aqui,
Vale a pena sentir aquilo que o salmista sentiu, a alegria de vir à casa do Senhor. Amém? Hoje à tarde, meus amados, estaremos... Pode soltar, meu amado. Busquem a Jesus, por favor. Hoje à tarde, nós estaremos reunidos aqui a partir das 16h. E nós vamos compartilhar um pouco das profecias bíblicas. Eu quero ter a honra da sua presença em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa rica e abundantemente abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar, as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor, o sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus. Cante comigo. Busquem a Jesus. Amém. Quando o sonho se desfaz, quando o sonho, amém, Ele dá a sua busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Amém. É preciso Cristo dar sua paz. Amém. Ele tem paz e Ele pode nos dar. Jesus é a paz. Jesus é o amor. Sua luz Jesus me dá, e Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser. Você quer? Nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá a sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Amém? Fique de pé em nome do Senhor. Querido e eterno Deus, que o Senhor possa rica e abundantemente abençoar a tua igreja, Pai. Pai amado, aqui tem pessoas que estão vindo e tem uma tristeza no seu coração, tem uma angústia no seu coração, uma agonia, e o Senhor sabe quem elas são.
Às vezes um sorriso, como diz a letra desse louvor, pode camuflar, pode enganar, pode mostrar aquilo que não é verdade. Mas o Senhor sabe exatamente quem está com o coração condoído, machucado. Visita, Pai, o teu filho nessa manhã que está passando por esse problema. Visita a tua filha que está passando por esse problema, Pai. Que os teus filhos possam resplandecer para a glória do teu santo nome. Estamos vivendo os últimos instantes da história desse mundo. Todos os sinais estão mostrando isso. Nós cremos porque todos aí fora já estão anunciando a volta de Cristo. Então te louvamos, Pai, porque nós já estamos dentro daquela nau que seguramente nos levará até o céu. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Pai, que ela continue crescendo para a glória do teu santo nome. Pai amado, perdoa os teus queridos onde quer que eles tenham faltado. Tem misericórdia de nós, Pai. Tira de nós a mágoa do coração, caso ela exista. Limpa-nos, purifica-nos e nos faz crescer a cada dia em espírito e em verdade. Pai amado, nós vamos estar ali fora agora, vamos almoçar e em seguida vamos seguir para os nossos lares. Que saiamos daqui com o coração cheio da tua presença, Pai. Que convidemos os nossos queridos para que estejam conosco aqui amanhã. Que convidemos os nossos queridos para que estejam conosco durante essa série. Que nós possamos estar aqui mais tarde, Pai, para essa palestra, onde nós ouviremos falar de Ti e onde nós também falaremos de Ti. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, Pai. Nos leve em paz. Neste momento te pedimos essas bênçãos. E que chegando em casa esteja tudo bem com o nosso lar e com a nossa família, em nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ao sair deste santo lugar,